É um fato que aconteceu comigo essa semana e eu achei interessante, né, passar para todos. Eu até agora não acredito, mas a gente tem que ter fé, e por isso fica mais fácil a gente acreditar. E hoje é a minha quarta vez aqui, acho que talvez seja a primeira de alguns, e outros estejam voltando, né? E antes de iniciar esse depoimento com o tema conforto, eu aprendi algo aqui no primeiro dia, né? Que o telefone toca de lá para cá, que a gente tem que ter paciência, fé, e que tudo depende de permissões também. Mas o que eu mais aprendi, mais marcou, é que as cartas podem não chegar para a gente, mas as que chegam para os nossos amigos e presentes, muito nos confortam. Tem muita mensagem também para a gente. E essa foi a primeira lição, né? Hoje estou voltando pela quarta vez. E eu vou tentar contar a história para vocês, porque como aconteceu tudo. Eu sou advogado aqui em Curitiba e trabalho muito na área de seguros, por isso eu tenho muito acidente de trânsito. E tem uma ação de danos só materiais que eu entrei para um cliente meu contra um dono do caminhão e um motorista, que foram realmente os causadores, uma razão preferencial. Só que aí a audiência foi segunda-feira agora, e eu fui olhar o processo antes e vi que o cartório tinha encontrado somente o dono do caminhão, e não encontrou o motorista. E eu falei, para não perder essa pauta de audiência, eu vou desistir desse motorista, mas antes disso eu pesquisar um pouco sobre a vida dele. Eu peguei o nome dele, joguei no Google, internet, aí apareceu ele em outro acidente. E esse acidente, eu falei, não é estranho para mim. Um acidente que vitimou 3 pessoas, né? Uma mãe e 2 filhos. E eu me lembrei que eu tinha, no dia 29 de abril, eu estava aqui, e a carta psicografada desse acidente foi lida aqui por Orlando. E falei, mais um motivo de desistir dessa pessoa no processo. Ele não deve ter condições, ele já tem problemas demais na vida dele, deve ter esse trauma, esse acidente, tudo. E entrei com a petição e falei, juiz, eu desisto do motorista, vou ficar só com a audiência contra o proprietário. Aí, para minha surpresa, eu fui para a audiência. Aí me chega o advogado, da outra parte, o dono do caminhão, e esse senhor Abel. Eu estranhei e falei, nossa, a pessoa, quando é cada vez mais simples, mais ela quer resolver os problemas. Ela foi na audiência sem ser intimada. Mas o dono do caminhão chamou, e durante a audiência eu perguntei, o senhor teve um outro acidente? Ele olhou assim para mim e falou, nossa, tive sim, como é que você sabe? Aí o advogado dele falou, mas tem processo também? Eu falei, não, doutor, não tem processo não, é só esse aqui de hoje, que é outra história, mas lá fora a gente conversa. E quando acabou a audiência, eles foram me procurar, e eu falei, senhor Abel, deixa eu perguntar para o senhor antes, assim, o senhor é de que religião, né? Ele falou, eu sou evangélico. Eu falei, senhor Abel, eu não sou nada, não sei de nada, mas aconteceu algo que eu acho que se o senhor quiser, eu posso te contar. Eu falei, pois não. Eu fui com a minha sogra, minha noiva, lá no centro espírita, né, no dia do Orlando, e chegou uma carta psicografada desse acidente. Ele olhou para mim e falou assim, sério? Eu falei assim, senhor, eu não. Aí o advogado dele até na hora falou, tem coisa que não dá para explicar, né? Eu estou conhecendo o senhor agora, mas minha boa memória me fez lembrar daquele acidente, eu pesquisei, depois vi que o senhor tinha sido envolvido mesmo. E, senhor Abel, nesse acidente, eu posso dizer assim, que eu me lembro da carta, que a pessoa está bem, ela está feliz porque está com os 2 filhos, que ela não teve dor, que ela fala que a culpa não foi do taxista que bateu no senhor, nem mesmo, né, do senhor. E às vezes Deus faz com que a gente seja instrumento e a gente vai um dia entender tudo, mas agora, né, no que nos cabe, ele ficou interessado, falou, o senhor quer ler a carta? Eu falei, eu quero. Aí eu peguei o celular e entrei aqui no www.esportesdoamor.com.br e achei a carta. Aí eu vou até ler um trecho aqui. Na verdade é uma carta curta. Psicografia, a morte não existe e nada se acabou, de Adriana. Minha querida irmã Marciane, minha irmã, quanta e quanta saudade. As lágrimas também descem dos meus olhos porque eu não me tornei nada diferente das lembranças que vocês têm para comigo. O papai Wilson também está no meu lado. As crianças não vieram, mas estão bem também. Foi tão rápido o acidente que ainda hoje teria dificuldade de esclarecer com toda exatidão. Só depois, mais recuperada, que o papai Wilson me esclareceu. Não houve erro do taxista. Eu, quando peguei o táxi, não notei
qualquer mudança de comportamento dele. Nada que me fizesse interromper a corrida. Estava tranquila com Gustavo e o Léo. Sim, tudo no meu ritmo daquele dia. Quando em dado momento, sem que pudesse prevenir o acidente, vi que o táxi tomou a direção errada e veio colidir contra o caminhão, que era aquele seu Abel, que vinha na sua rota normal. Como disse o papai, o jovem condutor teve um mal súbito, que ele mesmo não tinha como prevenir e parar com antecedência. Com o impacto, não pude mais nada a ver, desacordei instantaneamente e ouvi algum tempo, mas só consegui abrir os olhos. O que me recordo é que sumi de vez, só fui acordar depois de muito tempo em uma enfermaria ao lado de pessoas queridas, que me olhavam com tanta ternura e pude reconhecer entre eles o papai, o nosso papai Wilson, que vinha me receber e receber também o Gustavo e o Léo. Da segunda parte aqui, o papai se aproximou e disse que as minhas duas crianças dormiam em paz no quarto ao lado e que no momento justo eu estaria com eles. Vinha você e mamãe Maria em meu pensamento. Fui tranquilizada que vocês seriam tarados. Fui orientada que deveria ser forte para dar apoio ao Gu e ao Léo. Eles precisavam muito de mim, do meu apoio e do apoio de minha mãe para tudo entender. Eu contei com o apoio de muitos amigos que me auxiliaram a atender os meus pequenos e que vieram tempo depois de acordar ao meu lado, e aos pouquinhos fui contando ao Gu o que tinha acontecido, e alguns professores me ajudaram a chegar com cuidado até o Léozinho, tão frágil. Creio que esses esclarecimentos nos ajudarão a ficar com os pés no chão, com mais segurança. Mamãe, não estou longe do seu coração nem dos seus netos. Mamãe Maria, sinto alívio nesse dia poder dizer-lhes que não só a vida continua, como segue ao lado de cá, em família. O Léo está comigo, o Gustavo vai se enturmando com os amigos, e que vem encontrando por minha vez, estou na paz e na alegria ao meu lado dos tesouros de toda a minha vida. Má, fica bem, cuida da mãe, e obrigado por atender os meus pensamentos e me procurar nesta casa querida, com o contato claro e responsável para que saibamos que a morte não existe e nada se acabou. Com meu coração esperança e alegria, desta hora, sua irmã e filha, sempre reconhecida, Adriana. Se encarnou dia 16/12/2011. E aí eu falei, só Abel, eu não sou nada, não sou ninguém, mas está aí a carta. E ele falou, como eu consigo essa carta? Eu falei, manda por e-mail para o seu advogado. E ele me contou detalhes do acidente, e ele falou, acho que vou poder conseguir dormir um pouquinho melhor, tudo que ele sabe que ele não teve culpa, mas a cena que ele viu foi muito forte. E aí, nessa hora, eu me despedi deles e fui embora. E eu me senti com uma energia, uma paz, algo que é propriamente um conforto, né? De você ser instrumento de alguma... Eu vejo que o Orlando fala que ele é o carteiro, eu me senti o cara do Sedex, né? Não sei como, eu nunca imaginei que eu ia conhecer esse Abel e toda essa história, né? E quando eu achei que a história tinha acabado, né, meus amigos estão reunidos aqui no almoço, sobre a felicidade de hoje, me mandaram o convite, e eu mandei um e-mail para eles, disse, eu agradeço o convite, mas eu acho que eu não vou. Se eu for, eu passo lá mais tarde, porque eu quero voltar. Hoje é o dia do Orlando, quero voltar lá na Casa da Prece, né? E por causa dessa história, eu mandei o link para eles. Aí quando eu achei que tudo tinha acabado, que eu já tinha me confortado, que o seu Abel já tinha se confortado, e sabia que a vida continua, que a morte não existe, aí me chegou um e-mail do mesmo grupo dos amigos que estão reunidos. Vocês não vão acreditar, mas... Fabrício, é muito interessante a maneira como as coisas estão interligadas. Infelizmente, eu estava de plantão no dia desse acidente e compareci no local da ocorrência. Quando a minha viatura, ele é bombeiro, chegou ao local, as equipes de Araucária e Campo Largo já haviam retirado e encaminhado o motorista do táxi. Também já haviam retirado os perscópios da ferragem, que é a Adriana e as duas crianças. Né? Fiquei extremamente tocado e sensibilizado a visualizar os corpos daquelas crianças, que haviam de 5 anos e um bebê, fazendo automaticamente a relação com os meus filhos. Esta ocorrência foi uma das que mais me chocou na minha vida profissional, porque quando tem criança envolvida é sempre muito difícil e estressante para todos. Mas de qualquer forma, de uma forma ou de outra, esta mensagem me confortou também. Eu agradeço do fundo do meu coração, né, Leonardo Mendes, que é um amigo meu bombeiro. Então, eu não queria deixar passar em branco, aconteceu tudo essa semana, né? Então, para que todo mundo tenha conforto, as mensagens que vão chegar agora, e transmita sempre possível
as pessoas que têm fé que a morte não existe. Né? Muito obrigado.